dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse meu vídeo. Aqui é só Alex, amigo de vocês, Alex César. Espero que você tenha uma ótima terça-feira. Fico feliz, contente de todos os dias aqui estar trazendo uma palavra maravilhosa, uma sequência de histórias mostrando como o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Javé, o Deus Javé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, criou todas as coisas, formou os céus e a terra. E após a queda do homem, Gênesis 3, Deus tem um plano que está em curso desde então. E esse plano é o que nós temos visto, temos acompanhado pela leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus para todo homem que crê e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esta é a palavra da verdade. Então nós temos acompanhado e assistido, e você acompanha comigo. Muito obrigado você que tem acompanhado essa série de leituras bíblicas e de estudo também, porque eu leio e explico os fatos que estão acontecendo ali e a ligação que esses fatos têm com a igreja hoje ou não, dentro do plano completo de Deus de Gênesis e Apocalipse. Deus salvou e buscou um povo no passado e tomou para si, que é os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus demonstra na Bíblia que ele vem chamando e restaurando todas as coisas. E esse chamado ele é progressivo, acumulativo e gradual. Então Deus no passado, até Abraão, tratou com Noé, e a casa de Noé. E ele foi falando com a família, tratando com a família até Abraão, Isaac e Jacó. E agora ele vai, pela primeira vez pós-dilúvio, ele vai tratar com a nação por completo. Em vez de Deus ter um pacto apenas com uma família, agora Deus vai fazer um pacto com uma nação, que é a nação de Israel, os descendentes de Jacó. Então o pacto e o acordo de Deus vai deixar de ser só com uma família, uma casa, um patriarca, e vai passar para os 12 e vai passar para a nação inteira. A promessa de terra, a bênção, vai passar para a nação inteira. Então a nação inteira vai assumir um acordo, vai fazer um pacto de sangue, que nós vamos ver mais para frente. E esse pacto de sangue é com toda a nação, suas autoridades, desde a maior autoridade até o lavrador no campo. Esse pacto vai ser com todos, com a nação. Nacionalmente, Deus vai fazer um acordo e um contrato com a nação de Israel. Assim como ele fez um pacto com Abraão, Ele falou primeiro chamando Abraão, Gênesis 12, depois Gênesis 13 ele torna a repetir, depois 15 ele torna a repetir, e Gênesis 22, acho que é 22, ele torna a repetir, Gênesis 12, de 1 a 3, 15, de 1 a 18, principais, e depois 22. E depois Deus vai fazer a aliança, a próxima aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, aliança abraâmica, prometendo, terra, bênção e descendente. Eu estou olhando ali porque eu tenho no meu serviço lá ali, uma folha A4, marcada ali há mais de ano, exatamente esses 3 pactos, Pacto abraâmico, terra, bênção e descendente. Aliança deuteronômica, está em Deuteronômio 28 ao 30, que é a posse da terra, entrar na terra e poder
usufruir da terra. Lembrando que em Levítico 25, 23, eles não são proprietários das terras, tá? Eles são apenas arrendatários. Eles entraram como arrendatários até que o descendente de Abraão, Isaac e Jacó viesse tomar posse definitiva da terra para estabelecer o reino de Deus, expandir o reino de Deus aqui na terra, a partir deles, tomando eles como povo, né, do qual vai nascer o descendente, e esse descendente vai se assentar no trono e vai reinar. Então, até a convocação de um rei, que eles, no livro de Samuel, eles clamam por um rei, e Deus dá a eles o rei Saul, depois vai vir Davi, segundo o coração de Deus. Deus estava com o seu povo na terra, aguardando o tempo certo da manifestação do Messias, ou do Mashiach, ou do rei que haveria de restaurar todas as coisas na terra, a partir de Israel, sendo cabeça de todas as nações, povos e línguas. Então, o descendente ia nascer, o descendente da mulher, Gênesis 3,15, o qual destruiria e desapossaria Satanás, né, do seu reino na vida dos homens e influenciando os governos na terra. Então, esse descendente era guardado. E Deus chama a nação de Israel para começar, a partir deles, estender o reino de Deus, terreno, tá? Mas, infelizmente, vai acontecer algo lá no pé do Monte Sinai, um pouco mais adiante da leitura que nós estamos fazendo aqui, no livro de Êxodo, e vocês entenderão que houve um problema. E por causa desse problema, a nação de Israel vai ter um problema grave com o Senhor. Não vou falar agora porque eu quero deixar para que vocês acompanhem. Então me acompanhem a leitura da Bíblia, a explicação aí, né, para quando chegar esse momento onde a expectativa e o interesse de Deus é que o único rei que se levante em Israel já seja de fato o descendente da mulher, já seja de fato o Mashiach, que seja de fato o Messias, aquele que deu uma travadinha aqui. Então, eles vão ter problema quanto a isso aí. Isso não vai se concretizar de imediato. E na terra, eles vão pedir um rei. Tá? Só que o rei não poderia vir. Porque o rei, Deus queria trazer o rei já de uma forma completa. E não estabelecendo dinastia a partir de Saul, que foi rejeitado, mas estabeleceu uma dinastia a partir de Davi. Então, como eles pediram um rei antes do tempo, antes do tempo da manifestação desse rei glorioso que haveria de vir, que é Jesus Cristo, então eles clamaram por um rei. E Deus deu o rei a eles. Mas o primeiro rei não foi conforme o coração de Deus, conforme o rei que Deus queria. Então depois Deus provê um outro rei, que é o rei Davi, e esse foi segundo o coração de Deus, que Davi também, assim como Moisés, é um tipo de Cristo que vai reinar em Israel ou em Jerusalém. Tá? Então só para vocês entenderem que a vontade de Deus com a nação de Israel era o quê? Era trazer o descendente da mulher na nação de Israel, a partir deles, e restaurar todas as coisas e trazer o reino a partir do rei. Tá? Então, eles pediram rei e o rei foi antecipado. Então, esse rei representava no futuro o rei glorioso, o rei da justiça, que é Jesus Cristo. Então, a partir lá de Samuel, a gente vai começar a acompanhar, né, o desenrolar dessa questão de que Deus vai prometer a Davi, que a partir da linhagem dele é que vai vir um rei. Então, Deus permitiu o rei, porque Deus também tinha um propósito na vida do rei,
na vida dos reis de Israel e de Judá para a salvação, tá? Depois nós vamos entender melhor por que Deus permitiu o rei de Israel, porque se Deus não permite o rei de Israel, se Deus não permite a figura do rei de Israel, o plano de Deus não teria se concretizado e realizado do jeito que foi. Então, por isso, Deus é soberano e ele já, por isso que eu sempre digo, ele já veio com a história pronta, ele já veio com tudo já preparado para o desenrolar da história naqueles que são filhos de Deus, no caso Israel, sendo chamado como filhos de Deus para fazer as obras de Deus. Então a história já vem, Deus já vem com a história preparada, já sabendo que eles iam pedir um rei, mas isso Deus permite o rei, porque Deus tem um propósito com a vida desse rei, que esse rei tem que representar todo o povo e toda a nação. Porque se ele representa todo o povo e toda a nação, então, sendo assim, o representante de todo o povo e de toda a nação, ele pode morrer no lugar de todo o povo e de toda a nação, porque ele é o representante de todo o povo e de toda a nação para Israel, e também serve como representante para todos os povos e línguas, porque Deus prometeu para Abraão que no descendente dele, ele abençoaria todas as nações da terra. Tá? Essa é a bênção da igreja. Então, e Deus agora vai chamar um povo, e Deus vai, nesses primeiros capítulos, Deus está levando o povo para ir para a terra, o qual ele quer usar eles. Mas vai ter um probleminha, e eles não vão de imediato para essa terra, tá? Porque aí às vezes pode se perguntar assim, por que Deus, se Abraão, Isaac e Jacó morou naquela terra, já morava na terra de Canaã, então por que Deus não fez com que eles ficassem lá? Por que depois que passou 7 anos da fome do Egito, eles não voltaram para Canaã? Por que eles não voltaram para lá? Sabe por que eles não voltaram para lá? Porque o plano de Deus era deixar eles fora da terra prometida, trabalhar neles, fazer deles uma grande nação, e eles mesmos, sendo escravos no Egito, iam produzir toda a riqueza no Egito a partir do seu próprio esforço. E na hora que Deus tirasse, e vocês vão ver isso, é a hora que Deus tirar eles do Egito, toda a riqueza que eles produziram para o Egito vai sair junto com eles. Por quê? Porque Deus não queria que eles ficassem na terra de Canaã, porque a terra ali era uma terra idólatra, pagã. Havia ainda um certo conhecimento de Deus, mas a ira de Deus ainda não tinha se enchido. O copo da ira de Deus não tinha enchido completamente ainda. E Deus também não queria que eles vivessem naquela terra, porque Jacó já estava tendo muito problema. Os filhos de Jacó já estavam se casando com as cananeias daquela terra. E Deus não queria que eles casassem com essas cananeias, porque Deus queria que os parentes casassem entre os parentes. Então, por isso, a permissão, a ida, o plano deles ir para o Egito e ficarem casando somente parentes, primos com os primos, e daí 2 milhões de pessoas vai sair do Egito daqui a pouco, quando a gente começar mais para frente, né? Não hoje, lendo a história de Israel, eles só se casam entre si. Porque se eles ficarem na terra de Canaã, eles iam se misturar com os cananeus. E isso já foi feito a proposta uma vez, lá na terra de Siquém, e deu problema. Porque Levi e o seu irmão Simeão foram lá e mataram os homens siquenitas. No caso de Siquém, que abusou assim abusou da filha de Jacó, né, a irmã dele, Tamar. Aí, então Deus tira eles da terra de Canaã, espera
os cananeus encher totalmente a ira de Deus, vai levar 430 anos, aí Deus chama Israel, já um povo formado, um povo que tem condições de ter relações pessoais entre si, casamento entre si, e agora Deus vai limpar aquela terra de Canaã. Deus vai começar a limpar a terra e vai usar o seu povo. Então Deus vai limpar a terra de Canaã, o povo vai sair do Egito rico, próximo, não precisa tomar nada de Canaã, porque tudo em Canaã é sacrificado a Deus, a ídolo, e Deus não quer para si. É tanto que quando a gente estiver lendo as guerras, vocês vão ver que Deus manda exterminar e acabar com tudo, para não ficar com os bens materiais deles, né? Roupa, joia, ouro, penduricalho, tudo essas coisas é para eliminar, tá? E porque Deus não quer nada de Canaã. Então por isso que eles não ficaram lá na terra, passaram 430 anos no Egito. Tá bom? Só para dar um panorama aí do porquê Deus não... Provavelmente, né? Aqui sou eu que estou conjecturando dentro de muitas leituras bíblicas, vendo como Deus trabalha e como eu já li várias vezes já, em várias traduções, essa história deles, da chamada de Israel até eles tomar posse da terra, já li várias vezes em várias versões, tá? Então eu consegui perceber nessas várias leituras, entender que Deus realmente não queria nada daquela terra, não queria que o seu povo, a nação de Israel, tivesse contato ou vínculo com aqueles povos. Então por isso que Deus manda eliminar todos eles, e eles saem em guerra contra Israel. Israel sai em guerra contra eles, Israel vai vencer todos eles e vai tomar posse da terra. Tá bom? Então, já falei quase 17 minutos aí só para fazer a abertura, né? Mas isso é essencial para que vocês entendam o motivo. Então agora Deus vai comunicar com um homem, né, que é Moisés. Lembrando que na outra leitura a gente viu que Moisés ele matou um egípcio. O faraó, com raiva de Moisés, vai querer vingar o Egito. Então Moisés foge para a terra de Midian, a gente já leu aí. Antes desse vídeo, assista outro vídeo anterior. Ele vai fugir para a terra de Midian. E na terra de Midian ele vai casar, vai ter 2 filhos. E ele cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro, ou Reuel, né? Depende da tradução. Vai ter um encontro com Deus. Então ele vai estar ali no Monte Sinai, apacentando as ovelhas. E Deus ele vai ver uma sarça pegando fogo. A sarça pegando fogo, a sarça não se consumia, as galhas não ia virando carvão e caindo, né? A sarça ficava lá intacta e o fogo não acabava, e a sarça também não se acabava, não virava carvão. Ele achou estranho aquilo, né? Ele nunca viu. Quem é que já viu, né? Você já viu? Eu também nunca vi, né? Alguma coisa pegando fogo, um pé de árvore seco pegando fogo. A gente vê aí na Amazônia, né? Na Amazônia não, no Pantanal, e as árvores pegando fogo. Elas pegam fogo e se consomem, né? E se acaba. E no caso ali não se acabava. E Moisés achou estranho, né? E foi lá ver o que estava acontecendo, né? Então Moisés vai ter um encontro com o Criador, que revela o seu nome, que Deus ainda não tinha revelado o nome dele, Javé, né? O Javé não, porque não existe o J, Yahvé, né? O Yahvé, Yahu, né? Só temos o tetagrama, né? Que é as três vogais do nome de Deus, né? Yahvé, é I, né?
Yahvé. Então, vamos lá para a nossa leitura para ver esse encontro que Moisés vai ter. Hoje nós vamos começar na leitura do capítulo 3 do livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa saída, é o livro da saída do povo de Israel. Certo dia, 3:1, Moisés e o arbusto em chama. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro. Aqui está Jetro, né? O sogro de Moisés era conhecido por dois nomes, Jetro e Reuel. Vê isso em 2:18. Reuel, aqui provavelmente é a nomenclatura Jetro de Reuel, porque Jetro é primo de Moisés, que nasceu de um dos filhos de Quetura, tá? Que talvez seja esse Reuel aqui. Por isso que ele é chamado Jetro de Reuel, né? Descendente de Reuel. Quetura foi uma das esposas de Abraão, depois que Sara morre. Ou Reuel também, ou é um dos filhos, ou é um dos filhos de Ismael. Né? Mas eu creio que Ismael estava na Arábia, estava um pouco mais para cima. Né? O sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Em hebraico é chamado de Horebe, outro nome para o Sinai. Outro nome para o Sinai é Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu. Nessa tradução NVT, o anjo aqui tá no minúsculo. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui é anjo com letra maiúscula. Tá? Porque é o próprio Senhor que está aparecendo como se fosse um anjo. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para livrá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Olha bem, ó. Deus aqui já está trabalhando, né, na consciência de Moisés. Ó, eu vim, tenho visto e quero livrar o meu povo. Moisés, porém, disse a Deus:
Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste lugar. Então, como sinal de confirmação que Deus é que estava enviando eles, era para Moisés ir até o Monte Sinai e adorar o Senhor, e o Senhor ia se manifestar de forma maravilhosa, como ele se manifestou de fato. E isso ficou claro para toda a nação de Israel, que quem enviou Moisés foi o Senhor Deus, e não outra pessoa. Então o sinal era eles adorar no monte. Moisés disse a Deus: se eu for israelita, ele disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, o Yahvé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. E esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Yahvé, né? O Yahuwah, o Yahweh. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Yahweh, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde habitam os cananeus, os hetitas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro e agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa e forte, a não ser que uma mão poderosa e forte. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios, com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios, com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei com que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e de prata e de roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Deste modo, vocês tomarão para si as riquezas do Egito. Que nem eu disse, né? Que nem eu já tinha dito. Então Deus está dizendo a Moisés para ele ir para o Egito, voltar ao Egito e tirar o povo de lá. E que Deus vai agir com mão forte. Deus vai mostrar que Ele é Deus. Quando a gente chegar na leitura das pragas, né, nós vamos entender que Deus vai entrar num conflito. Deus está chamando Moisés para uma guerra, porque é assim que Deus trata Israel, como um exército de Deus, que está sendo preparado para fazer a obra de Deus e o trabalho de Deus aqui na terra, como cabeça e nação, do qual deveria vir um rei, e o rei não seria um rei a não ser do próprio Senhor. Então Deus era o rei deles até que viesse
o grande rei prometido, que governaria sobre toda a terra, línguas, povos e nações, a partir da nação de Israel. Então, esse rei, que é o anjo do Senhor, né? Que eu disse que era para estar com letra maiúscula, que na realidade é uma teofania, que é o Filho de Deus aparecendo a Moisés antes dele vir em carne, antes dele nascer de Maria, Jesus apareceu a Moisés aí na sarça. Então, o Senhor vai entrar em conflito com o Egito. E Deus não é covarde, Deus não usa Deus não pega simplesmente, que nem os deuses, né, pagãos por aí nessas mitologias gregas, romanas, mesopotâmicas e tantos outros deuses aí, dos egípcios, dos assírios. Ele não vem com ira e raiva e com seu poder como um déspota, tirano, vem matando e eliminando, não. Primeiro ele chama alguém fisicamente, fala com essa pessoa, se mostra realmente para essa pessoa quem é ele, e a partir de uma pessoa na Terra, Deus vai entrar em conflito com o ser humano. Porque Deus não entra em conflito com o ser humano, ele sendo Deus Todo-Poderoso e o ser humano sendo um ser humano normal, pecador, caído. Porque se Deus fizer isso, nenhuma carne pode sobreviver na terra, porque todos são maus e pecadores. E todos que entram na presença de Deus entram em juízo e deve ser eliminado de imediato, porque este é pecador. Então por isso Deus chamou Moisés como profeta e revela a ele todas as coisas em relação à saída do povo de Israel do Egito e acerca do Egito, porque é uma luta de igual por igual, porque é um homem, Moisés, que está falando com o faraó junto com Arão. Arão vai vir ter com ele, e ali vai ser luta. Deus vai usar Moisés e Arão para lutar contra o faraó. Deus vai fazer com que Moisés e Arão saiam vitoriosos desse combate com o faraó. Tá? Porque Deus não é um Deus tirano. Deus simplesmente não usa de uma varinha mágica e plim plim. E agora, peraí. E agora todo mundo vai fazer a minha vontade pela minha força, do meu poder. Não. Deus é um Deus de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, né? O ânimo de Deus é longo, né? Ele já não sai irado assim. Deus já não sai irando e matando e condenando, não. Deus age na paciência, Deus age na calma. Ele manda o seu profeta, ele avisa antecipado, ele dá o tempo do arrependimento, ele mostra o que ele vai fazer. Ele faz com que as pessoas percebam que o que ele está para fazer é de verdade e as pessoas precisam se arrepender dos seus erros, do pecado e voltar atrás no seu erro e pedir perdão, e assim Deus perdoa e o desastre e a praga que havia de vir não vai vir. Mas como os egípcios são um povo idólatra e não vão reconhecer o Senhor como Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então Deus vai fazer alguns milagres, milagres não para destruição, não para aniquilação total dos inimigos, mas alguns milagres para deixar claro que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e está agindo em favor do seu povo, porque esse povo é que tem o conhecimento do Deus verdadeiro. E no meio desse povo está a semente do descendente da mulher, está o grande rei que vai reger todos os povos, línguas e nações. E Deus está chamando esse povo, essa semente, para ir morar numa terra que Deus vai dar, né, a posse para eles ter, né, como arrendatários da terra, até que viesse, né, o Senhor,
o descendente de Abraão, Isaac e Jacó, que é o verdadeiro dono daquela terra, que nem Paulo fala em Gálatas 3. Que o descendente é um só, não é vários, não é a nação inteira, mas é um só. Então, Deus é um Deus de amor, de misericórdia, e Deus não vai agir na tirania. Deus vai mandar Moisés e Arão falar para Faraó, avisar Faraó que ele deve se arrepender, que ele deve deixar o povo ir, mas Deus vai endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe, para que aconteça exatamente aquilo que Deus quer que vai acontecer, nos planos de Deus para o Egito. Então vamos ver um pouco mais na leitura. Agora já vai mudar, é Gênesis 4 agora, né? Sinais e poder do Senhor. Então Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? E se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Pegue-a, jogue-a no chão. Disse o Senhor a Moisés. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugia dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente pela... Moisés pegou na mão. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser vara. Então o Senhor disse: faça esse sinal, e eles acreditarão no Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Senhor, também Moisés. O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto, e quando o tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto. Outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando a tirou, ela ficou saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, então serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem ouvirem, depois desses dois sinais, tire um pouco d'água do Egito, água do rio Nilo, e derrama sobre a terra seca. Quando eu fizer, a água do tira um pouco da água do rio Nilo e derrama sobre a terra seca. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste ao seu servo. Não consigo expressar e me atrapalhe com palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou fazer? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e instruir a respeito que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse:
E quanto a seu irmão Arão, o levita, eis que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. 15. Fale com ele e diga as palavras que eu lhe transmiti. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que deve fazer. Arão falará por você diante do povo, e ele será seu porta-voz, e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que lhe mostrarei. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresenta-te ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu lhe capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mas uma vez que você recusou, matarei seu filho mais velho. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado, a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circundou seu filho. Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão: vá ao deserto ao encontro de Moisés. Arão foi e encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor havia ordenado que ele dissesse, e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés a Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. Então o povo adorou a Deus. Agora, já fizeram sinais, já mostrou para o povo agora está convencido que, de fato, o Deus dos seus antepassados vieram até eles. Agora, Moisés depois vai falar com o faraó. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra.
deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixa-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com uma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que disseram? E o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra e vocês o estão impedindo de trabalhar. Quer dizer, havia uma grande multidão e o povo já estava querendo sair, né? Já estava querendo ir embora, né? O faraó oprime Israel ainda mais. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolo. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a 4. Eles são preguiçosos e por isso clamam: deixe-nos sair para sacrificar. Deixe-nos sair para sacrificar o nosso Deus. Aumente a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. O faraó está achando que é mentira, né? O faraó não está reconhecendo que é um Deus verdadeiro. Sabe por que o faraó não está reconhecendo que é um Deus de verdade? Porque o próprio faraó é Deus para os egípcios. O faraó era Deus. Ele estava no lugar de Deus. Sabe por quê? Porque grandes reis se levantou pós-dilúvio, começando por Nimrod, que foi o primeiro, porque Deus tinha dito para Sem, Cã, Jafé e Noé, e seus descendentes deveriam se espalhar pela terra e não formar cidades, porque cidades é problema. Cidade vai produzir pessoas tiranas, vai trazer governantes, vai ter governantes. E esses governantes, eles vão se proclamar rei, porque eles se julgam serem os reis filhos de Deus, os representantes de Deus na terra. Porque eles deturparam o conhecimento do descendente da mulher e criaram a sua própria religião e assim colocaram o rei no lugar do descendente da mulher, para querer dizer que o rei era aquele que sabia e conhecia o que era melhor para o povo, ou perdoava ou condenava o povo. Por quê? Porque já que ele era um tipo de rei, né, e a religião o colocava como sendo descendente da mulher, o filho de Deus, é por isso que lá em Gênesis 6 nós temos um problema grande na interpretação dos filhos de Deus, que viram as filhas da mulher e tomaram para si a mais belas entre elas, e assim tiveram varões de grande renome sobre a terra no mundo pré-diluviano. Essa ideia é da miscigenação, a mistura dos filhos de Deus descendentes de Sem, de Adão, que depois se misturaram com as filhas de Caim, que é a filha dos homens, de Caim, e por essa mistura que estavam distantes durante uma época, teve varões gigantes e daí eles criaram a religião do descendente, que é o rei, que é a figura do rei na terra. Só que eles criaram a religião e colocando como, né, isso aqui é
vamos dizer, uma teoria, né? Eu estou teorizando a respeito do motivo de existir reis, porque o rei era declarado como filho de Deus, né? No caso aí é o filho de... O faraó é o filho do... É o filho de Ra, é o filho do Horus, com Osíris, né? Osíris não, Osíris é o filho. É o próprio faraó. Ísis, né? Então, Osíris, né? Ou Ra, que é o deus sol, né? Osíris com Ísis deu o filho aí, né? Que é Horus, né? Horus. Ou tem vários nomes, várias significações aí, né? E então eles colocavam assim como se eles fossem os descendentes da mulher, só que numa versão esdrúxula, aí já toda sem propósito, sem razão, sem sentido, sem pé e sem cabeça, fazendo uma como é que se diz, uma paródia, né, uma usurpação, né, daquilo que Deus realmente pretendia fazer vir ao mundo, que é o Filho de Deus, que é Jesus, que é o próprio Deus. E assim eles faziam uma corruptela, né, uma corrupção daquilo que de fato era. E isso vem lá dos antepassados deles, né? Vem lá do desvio de Nimrod, que foi o grande caçador diante de Deus, caçando as pessoas diante de Deus, e fundaram cidades. E essas cidades viraram cidades-estados. Ele fundou Babel, fundou Ereque, fundou Nínive na Síria, fundou outras cidades ali também. Ele saiu fundando cidades, porque Deus pediu para que não criasse cidade, mas que se esparramasse pela terra. Então, você ter cidades significa que vai aparecer um déspota, um tirano que vai controlar, e a religião que vai estar ali vai ser uma religião, uma corruptela do plano e do propósito de Deus. Então, por isso que tinha um rei, a pessoa do rei, né? Então, esse conhecimento é pouco difundido dentro das igrejas, é pouco falado, mas era assim que os reis viviam. Então, por isso, Deus vai confrontar, vai colocar Moisés como se fosse, né, um Deus, que ele já disse que Moisés seria como Deus para Arão, e Arão seria como sacerdote, né, e ministrando a justiça e o juízo de Deus com o faraó, e provocando o faraó para ver a resposta do Deus faraó, né, porque se ele é Deus, então é um confronto entre deuses, né, e vamos ver quem vai sair vencedor nessa história. E vocês vão ver que nas pragas, cada praga é um deus do Egito, que Deus está fazendo com que, através da vida de Moisés e Abraão, Deus está revelando que nenhum daqueles deuses que eles adoram é Deus de verdade, porque os próprios animais que representam a figura dos deuses deles vai ser usado contra eles para eles repudiarem e se amargarem com essas figuras de Deus, tá? Então continue aí me assistindo, por isso eu já mereço, né? Acho que já mereço seu like, seu joinha, se inscreva no canal, tá bom? Para que mais pessoas aprendam esse conteúdo. Aí continuando aqui, eu fiz essa digressão que eu saí fora do texto para te explicar um pouco o contexto de Faraó. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz o faraó. Como Moisés fala, assim diz o Senhor, os capatazes também dizem, assim diz o faraó. Que o faraó se dizia ser Deus, né? Então, a fala do faraó é lei e deve ser seguida. E não volta atrás. Vocês não receberão mais palha. Saia, ajuntem na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los. Completem sua cota diária de tijolos, como fazia quando nós lhe fornecíamos palha.
14. Aqui, ó. E o açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes dos trabalhos. Por que não completaram as cotas? Nem ontem, nem hoje? Perguntavam. Então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: por favor, não trate seu servo desse modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir: façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é de seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, por isso andam dizendo: deixa-nos sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Então, o negócio complicou, né? Volta agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos, mesma quantidade de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram, vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em vários apuros. Ao saírem do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Então o povo aí já está descrente, né? Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Então Moisés olha o Senhor e fala: Senhor, por que tu fizeste isso, Senhor? Olha o que está acontecendo. Seu povo está sendo maltratado desde que eu me tornei seu porta-voz. Tá vendo? Deus está em conflito com o faraó, não como um Deus do céu todo-poderoso, Yahvé. Ele está usando um homem que escravo, né? Vamos dizer escravo do Egito, muito abaixo de Faraó, porque ele é escravo. É um hebreu escravo ali naquela terra. E Deus está usando esse homem para lutar com o Faraó, que é assim mesmo que Deus faz. Deus vai usar as coisas fracas para subjugar as fortes. Deus vai usar as coisas que não são para subjugar as que são. Então, esse é o trabalhar de Deus, tá? Porque Deus assim está fazendo para derrotar o mal, para derrotar os falsos deuses do Egito, para ficar bem claro, tá? Que Deus não é um Deus tirano, não é um Deus que sai fazendo tudo, só porque ele é o Todo-Poderoso está sentado ao seu trono. Não, muito pelo contrário. Ele usa as pessoas, os seus filhos, Arão e Moisés, com caráter, com pessoas de caráter, com pessoas de fé, com pessoas que de fato acreditam no Senhor e crê em Deus. Está ali fazendo e realizando um trabalho para Deus. E Deus vai usar essas vidas desses homens nas suas limitações, com seus medos, com seus desejos, com as suas falhas, tá? Para deixar bem claro ao ser humano que Deus tem amor, que Deus é um Deus longânimo, o seu ânimo é bem longo, né? Ele tem paciência, ele faz as coisas esperando, aconselhando, revelando, mostrando, instruindo, pedindo, por favor, por gentileza, como se fosse como um igual, tá? Porque esse é o propósito de Deus, para mostrar
a diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E a diferença entre Satanás, que Satanás age. Satanás age com violência, com tirania, cria déspotas, reis que se levantaram tirano, governantes, né? Só você olhar aí para a União Soviética, o que foi a União Soviética, só você olhar para Cuba, como que são os governantes de Cuba, só olhar para a Venezuela, como é o Maduro na Venezuela, perdeu uma eleição, comprovadamente perdeu, mas não quer sair do cargo, não quer sair de jeito nenhum. Por quê? Porque é um déspota, é um tirano. Deus não é assim. Deus não age dessa forma. Deus vai mostrando ao homem, aos pouquinhos, de que ele é Deus. Que ele não precisa ser temido, ele precisa ser amado. E você amando a Deus de verdade de coração, você lhe obedece por amor, não por força e nem por violência, que nem o faraó, que nem esses governantes de hoje, quer governar as pessoas pela força, pela violência. Deus não age assim. Deus fala, Deus comunica, Deus dá tempo para que a pessoa se arrependa, para que ela volte atrás. O faraó não é assim. O faraó age na tirania. E outro, o faraó se acha Deus. Ele arroga para si o título de Deus. E Deus vai mostrar para ele que ele não é Deus. E ele vai ver isso e ele vai entender isso. Tá? Então, hoje nós vamos parar por aqui no capítulo 5. Depois a gente vai ter uma leitura aqui dos antepassados, né? E depois no 7 vai vir o primeiro milagre, que é transformar a serpente, né? Faraó. O bastão de Arão e Moisés em serpente. Aí capítulo 6, né? Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: eu sou Yahvé, né? O Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei meu nome, que é Yahvé, né? O Javé, porque o J não existe no hebraico. Estabelecerei com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas que agora são escravos no Egito. São escravos dos egípcios. E me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. Eu os levarei à terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvido. Tá vendo? O povo já não quer dar ouvido. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a eles que deixe o povo de Israel e sair da terra. Mas Senhor, retrucou Moisés: os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que Faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. Mas o Senhor, porém, lhe falou a Moisés e Arão. Ele lhes deu essa ordem:
sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. 13, né? O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e lhe deu esta ordem sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel. Aqui vai trazer a genealogia. Acho que eu vou ler aqui só para acabar, para no próximo vídeo a gente já entrar no confronto dos deuses, né? Os antepassados de Moisés e Arão. Esses são os chefes dos clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom, Carmi. Seus descendentes foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananeia, tá vendo? Eles já estavam se misturando com os cananeus. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Esses são os descendentes de Levi, conforme relacionado nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 107 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni, Simei. Cada um deles se tornou antepassado de um clã. 18. Os descendentes de Coate foram Anrão, Issar, Hebron, Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Musi. Esses são os clãs dos levitas, conforme relacionado no registro da sua família. Anrão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, tá vendo? A mãe de Moisés era casada com o tio de Moisés, irmã de seu pai, e ela deu à luz a 2 filhos, Arão e Moisés. Anrão viveu 107 anos. Os filhos de Issá foram Corá, Nefeg e Zique. Os filhos de Uziel foram Mesael, Eusafã e Zitri. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela deu à luz seus filhos, Nadab, Abiú, Elezer e Tamar. Os filhos de Corá foram Aser, Eucana e Abiasaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel, e ela deu luz seu filho Finéias. Esses são chefes entre os antepassados da família dos levitas, relacionados de acordo com seus clãs. Foi a esses 2, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Transmita ao faraó, o rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: Não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar. Porque o faraó me ouviria, me daria ouvidos? Então o Senhor disse a Moisés: Preste atenção ao que eu vou dizer. Eu o farei parecer Deus para Faraó. Tá vendo? Deus está usando o próprio homem para uma luta de igualdade com o Faraó, homem com homem. E Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará o Faraó deixar o povo de Israel sair da sua terra. Contudo, endurecerei o coração do Faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o Faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então, resgatarei meu exército. Deus trata Israel como um exército.
meu povo os israelitas da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor disse a Moisés e Arão: o faraó exigirá, mostra-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara e joga no chão, na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e disseram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do faraó e seus oficiais, diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão, e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração de Faraó, porém, permaneceu endurecido, e ele continuou -se a recusar a ouvir, exatamente como o Senhor havia dito. Tá vendo? Então, Deus manda ele se apresentar, Êxodo 7, né? Até o Êxodo 7. E agora, a partir do Êxodo 7, 14, Deus vai trazer, né? Vai começar a mostrar milagres através da vida de Moisés e Arão, para que o Egito entenda o que de fato está acontecendo ali. Tá? Então hoje nós vamos parar por aqui, que a partir de amanhã nós vamos entrar aí a praga do sangue. Então nós vamos entrar nas pragas que vai vir contra o Egito, aqui nessa história, nessa narração dessa história. Então Deus vai confrontar os deuses do Egito, usando sempre um homem, né? Nunca Deus vem com grande poder e vai destrói tudo e acaba com tudo ali, a não ser em casos excepcionais, mas mesmo assim Deus envia anjos, envia investigadores para ver o que está acontecendo, que foi no caso de Sodoma e Gomorra, que Deus eliminou lá do céu mesmo, ele mandou fogo e destruiu. Mas antes ele mandou, né, os seus agentes investigar de fato se era verdadeiro aquilo que estava acontecendo. Foi anjos pessoalmente investigar. Os anjos estiveram com lá. Então Deus aqui também vai entrar num conflito contra o faraó, né? E nesse conflito Deus vai revelar que ele é o Deus verdadeiro, o Yahvé, né? Yahweh, o Deus criador dos céus e da terra, e não há outro Deus como o Deus da nação de Israel. Então nós vamos ficar por aqui. Aqui o canal Somos Igrejas do Descendente, né? E também peço para vocês, desde já, né? Se inscreva no canal, marque o sininho em todas, deixa o like, faça um comentário aí, se você já tinha ouvido essa história ou não tinha ouvido essa história, do jeito que eu estou contando e explicando para vocês, para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo. Então deixa o joinha, seu like, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, que é importante que você compartilhando, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, dá uma relevância melhor ao conteúdo e começa a espalhar esse conteúdo em todo o YouTube, tá bom? Eu também estou numa campanha, né? Se vocês puderem me ajudar, tá aparecendo o nome do meu celular, o Pix aí embaixo, eu preciso trocar esse meu notebook para mim fazer as lives na minha igreja, porque esse notebook já está um pouco velho e ele não está tendo muita velocidade. Então o Pix é 87988254043, que eu posso trocar esse notebook, ele é um Core i3, está cansadinho, está torrado e está lento. Eu preciso de um computador, no mínimo um Core i5, uma plaquinha de vídeo dedicada
para que eu possa fazer as lives da minha igreja com mais qualidade, melhor qualidade. Deu uma melhoradinha, porque eu estou levando o computador dos meus filhos, né, que eles usam o computador deles, o computador que eles tinham comprado para jogos, para poder estar levando para a igreja, mas ele é grandão e é pesado e tem que ficar carregando com o risco de cair. Então, por isso, eu peço para vocês que me ajudem, que eu possa comprar um notebook, um Core i5, né, e talvez até com uma plaquinha de vídeo, e pelo menos 2 GB de placa de vídeo, para que possa transmitir as lives na igreja com maior qualidade. Então, se você puder, por favor, me ajude aí, para que eu possa trocar esse notebook, né? Então, se alguém tiver disposto a dar um notebook, um Core i5 aí com placa de vídeo, né, dedicada, né, esse mesmo número aí é o nome do WhatsApp, né? Aí pegar um endereço aí de entrega, né? Se alguém tiver um coração bem grandão e generoso, quiser doar o aparelho, né, eu também aceito. Aí eu paro de ficar pedindo Pix aqui para comprar notebook, né? Então, eu quero agradecer vocês desde já. Deus te abençoe. Abençoe você, que você tenha uma ótima terça-feira. Fico, né, extremamente contente, feliz de estar todos os dias de manhã, né? Eu faço a gravação na parte da manhã, né? Então, né, eu fico feliz de estar ou toda manhã, ou toda tarde, ou toda noite, aqui conversando e você ouvindo o meu conteúdo, né? Eu quero desejar a você que você e sua família estejam bem, fica tudo bem, que Deus te abençoe, né? O Deus Criador dos céus e da terra, Abraão, Isaac e Jacó, abençoe você, sua vida, sua família, que você tenha um ótimo resto de semana, uma ótima tarde aí, né? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembrando também que vocês se inscrevam no canal da igreja, canal da minha igreja, Primeira Igreja Batista Calumbi. O link vai estar abaixo para o YouTube e para o Hubble, e para o YouTube está em cima na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo do YouTube e no Hubble fica na parte de baixo, mas no YouTube no Facebook fica na parte de cima, tá? Então, se inscreva no canal, que eu preciso de um mínimo 50 inscritos nesse canal da igreja para me transmitir live direto pelo celular, que nem sempre vai dar para transmitir pelo computador. Às vezes eu vou ter que transmitir pelo celular, só que só posso fazer a transmissão acima de 50 inscritos no canal. Então, por isso, peço a você, desde já, que se inscreva no canal da minha igreja. O link vai estar acima ou abaixo na descrição desse vídeo que está sendo transmitido, tá bom? Então, muito obrigado por vocês hoje, né, por mais esse dia, por estar comigo. Fico muito contente, feliz pela sua presença. Você é sempre muito bem-vindo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha, seu like, para quando eu postar mais um vídeo, você seja comunicado que eu estou aqui transmitindo para você. É muito importante que você se inscreva. E é muito importante que você dê o joinha, tá? Porque o Hubble, o algoritmo do YouTube, quando você dá o joinha, ele entende que você gostou do conteúdo e daí ele manda para mais pessoas, ele manda para mais um, tá bom? Então ajude eu nesse trabalho de propagar a verdade, né, daquilo que Deus fez nos nossos antepassados. Porque quem não conhece a sua história está fadado a ficar sempre cometendo os mesmos erros. Então nós temos que conhecer a história da nossa igreja, a história da nossa fé, a história da nossa crença, a história da nossa religião. Muito obrigado, tenha um ótimo resto de dia e até a próxima, se Deus quiser. E assim Ele quer.